Você sabe o que é irônico? Passar a vida inteira construindo patrimônio, negando pequenos prazeres, investindo com disciplina, tomando decisões racionais, enquanto todo mundo ao seu redor queima dinheiro em bobagens. E no final descobrir que o Estado vai enfiar a mão em tudo que você construiu antes mesmo seus filhos receberem um centavo. Isso não é teoria da conspiração, é a realidade do imposto sobre herança no Brasil e a maioria das pessoas simplesmente ignora esse fato até que seja tarde demais. Elas acham que patrimônio é só acumular, mas esquecem que a transmissão é onde o jogo realmente se define. E aí, quando finalmente percebem, já perderam uma fatia enorme do que levaram décadas para construir. Vou ser direto com você. O Estado brasileiro cobra imposto sobre herança, tecnicamente chamado de ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Donação. Cada estado define sua alíquota, que pode chegar a 8% sobre o valor total dos bens transmitidos. 8% pode não parecer muito à primeira vista, mas pense bem. Se você construir um patrimônio de 10 milhões de reais ao longo de 40 anos de trabalho, investimento inteligente e sacrifício, o Estado vai pegar 800 mil reais antes que sua família veja um centavo. 800 mil reais que poderiam estar gerando renda, sendo reinvestidos, garantindo segurança para os seus descendentes. Mas não, vão direto para os cofres públicos, para financiar ineficiência, corrupção e programas mal desenhados que não resolvem problema nenhum. E o pior é que a maioria das pessoas age como se isso não existisse. Elas trabalham, investem, acumulam, mas nunca param para pensar no que vai acontecer quando não estiverem mais aqui. É como se a morte fosse um evento opcional, algo que acontece com os outros, nunca com você. Mas a realidade é que a morte é a única certeza absoluta que temos, junto com os impostos. E se você não planejar adequadamente, vai deixar seus herdeiros em uma situação complicada, tendo que vender ativos na pior hora possível, só para pagar o imposto que você poderia ter minimizado com planejamento antecipado. Agora, antes de continuar, quero que você pense em algo. Você já parou para calcular quanto do seu patrimônio vai evaporar em impostos quando você morrer? Não estou falando de forma abstrata, estou falando de sentar, pegar papel e caneta ou abrir uma planilha e fazer as contas reais. A maioria das pessoas nunca fez isso. Elas sabem vagamente que existe um imposto, mas nunca quantificaram o impacto real. E essa é exatamente a diferença entre quem protege seu legado e quem entrega metade dele de bandeja para o Estado. Deixa eu te contar uma história real, com o nome trocado para proteger a privacidade. Conheci um empresário chamado Roberto, dono de uma rede de lojas no interior de São Paulo. O homem era competente, trabalhador, construiu tudo do zero. Quando ele morreu, aos 65 anos, deixou um patrimônio de aproximadamente 15 milhões de reais entre imóveis, participações societárias e investimentos financeiros. A família dele, que nunca tinha se preocupado com planejamento sucessório, porque o Roberto sempre dizia que tinha tempo, descobriu que precisava pagar mais de R$1 milhão em ITCMD. O problema é que a maior parte do patrimônio estava em imóveis e na empresa não havia liquidez suficiente. Resultado, tiveram que vender 2 imóveis comerciais em um momento de mercado ruim com desconto para levantar o dinheiro e pagar o imposto. No final das contas, o patrimônio efetivo que chegou nas mãos dos herdeiros foi bem menor do que deveria ser, não só pelo imposto em si, mas pela venda forçada de ativos. Essa história se repete todos os dias no Brasil. Famílias inteiras destroem patrimônio por falta de planejamento. E não estou falando de gente pobre. Estou falando de pessoas que acumularam riqueza significativa, mas que nunca pararam para pensar estrategicamente sobre como protegê-la. Uma combinação fatal de procrastinação, ignorância sobre as ferramentas disponíveis e uma crença irracional de que planejamento sucessório é coisa de gente muito rica. Qualquer pessoa com patrimônio relevante precisa pensar nisso e quanto antes, melhor. Vamos falar de números concretos. O ITCMD varia de estado para estado no Brasil. Em São Paulo, a alíquota é de 4%. No Rio de Janeiro, pode chegar a 8%, dependendo do valor. Em Minas Gerais, também pode chegar a 8%. Alguns estados têm alíquotas progressivas, outros têm alíquota única. Mas o ponto é que, independentemente do estado, você vai pagar. E se você tem bens em múltiplos estados, a coisa fica ainda mais complexa, porque cada estado vai querer sua parte. É uma verdadeira máquina de moer patrimônio e a maioria das pessoas alimenta essa máquina voluntariamente por pura falta de planejamento. Agora, eu sei o que você está pensando. Paulo, mas se o imposto é inevitável, o que posso fazer? Bom, a resposta é que o imposto pode ser inevitável, mas o valor que você paga pode ser drasticamente reduzido com planejamento adequado. Existem ferramentas legais, perfeitamente lícitas, que permitem estruturar seu patrimônio de forma a minimizar a carga tributária na transmissão. Não estou falando de sonegação, estou falando de elisão fiscal, que é o uso inteligente das brechas e possibilidades que a própria lei oferece. O Warren Buffett sempre diz que você deve pagar seus impostos, mas não precisa dar gorjeta. E é exatamente disso que estou falando. Uma das ferramentas mais poderosas é a holding familiar.
Muita gente ouve falar de holding e acha que é coisa de bilionário, mas não é. Uma holding familiar é simplesmente uma empresa criada para centralizar e administrar o patrimônio da família. Você transfere seus bens imóveis, participações societárias, investimentos para dentro dessa empresa. A vantagem é que quando você morre, o que é transmitido não são os bens em si, mas as cotas da holding. E aqui entra a mágica do planejamento. Se você estruturar corretamente, pode doar cotas da holding para os seus herdeiros ainda em vida, usando a faixa de isenção e pagando imposto sobre doação de forma parcelada com alíquotas menores, ao longo de vários anos. Isso reduz significativamente a carga tributária total em comparação com deixar tudo para ser transmitido de uma vez só quando você morrer. Além disso, a holding permite que você mantenha o controle dos bens enquanto estiver vivo. Você pode ser o administrador da holding, tomar todas as decisões e só transferir a propriedade gradualmente. Isso resolve outro problema comum, que é a imaturidade dos herdeiros. Quantas fortunas já foram destruídas porque um jovem de 25 anos recebeu milhões de reais de herança e não tinha a menor noção de como administrar? Com uma holding bem estruturada, você pode estabelecer regras claras de governança, definir como os recursos podem ser usados, criar mecanismos de proteção contra decisões impulsivas. É uma forma de estender sua sabedoria e disciplina para além da sua própria vida. Mas aqui vai um verdade inconveniente. A maioria das pessoas nunca vai fazer isso. Elas vão ler esse texto, vão concordar que faz sentido, vão até comentar dizendo que precisam se organizar, mas nunca vão agir de fato. Por quê? Porque planejar a própria morte é desconfortável. Porque exige encarar a mortalidade de frente. Porque envolve ter conversas difíceis com a família sobre dinheiro, expectativas, divisão de bens. E a maioria das pessoas prefere evitar o desconforto hoje, mesmo sabendo que isso vai criar um problema gigantesco amanhã. É a natureza humana. Nós somos péssimos em lidar com consequências de longo prazo. Preferimos a ilusão de conforto imediato à segurança futura. Você já tomou alguma decisão financeira que sabia que era uma bobagem, mas fez mesmo assim? Tenho certeza que sim. Todos nós já fizemos. Comprar aquele carro mais caro do que deveria, investir em algo que não entendia porque todo mundo está falando adiar a organização das finanças, porque sempre tem algo mais urgente. Essa é a armadilha da mente humana. Nós sabemos que é certo, mas agimos de forma errada mesmo assim. E no caso do planejamento sucessório, o preço dessa procrastinação é pago pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas pessoas que você mais ama. Eles vão herdar não só o seu patrimônio, mas também a bagunça que você deixou ao não se planejar. Deixa eu te dar outro exemplo real. Conheci uma família em que o patriarca tinha construído uma empresa de logística ao longo de 30 anos. Quando ele morreu, deixou a empresa para os 3 filhos em partes iguais. Parece justo, certo? O problema é que ele nunca tinha conversado com os filhos sobre a visão para a empresa, sobre como ela deveria ser administrada, sobre quem tinha aptidão para quê. Um dos filhos queria expandir agressivamente, outro queria manter tudo como estava, o terceiro queria vender e embolsar o dinheiro. Resultado, briga judicial, empresa paralisada, valor destruído. Em 5 anos, aquela empresa que valia 20 milhões está valendo menos da metade. E os irmãos não se falavam mais. Tudo isso poderia ter sido evitado com uma conversa honesta em vida e uma estrutura de governança clara. O planejamento sucessório não é só sobre impostos, é sobre preservar o que você construiu, garantir que seus valores e sua visão continuem vivos, proteger sua família de conflitos desnecessários. Mas a parte tributária é crucial, porque sem liquidez para pagar os impostos, tudo mais desmorona. E aqui vai uma coisa que pouca gente percebe. O ITCMD é calculado sobre o valor de mercado dos bens no momento da transmissão, não sobre o valor que você pagou por eles. Se você comprou um imóvel há 20 anos por R$200 mil e hoje ele vale 2 milhões, seus herdeiros vão ter que pagar 8% dos 2 milhões. Seus herdeiros vão ter que pagar 8% dos 2 milhões, ou seja, R$160 mil para receber um imóvel que talvez não gere renda nenhuma. Se não tiver esse dinheiro em caixa, vão ter que vender o imóvel ou tomar empréstimo. É uma situação absurda, mas é a realidade. E tem outro detalhe perverso. Em muitos estados, o imposto precisa ser pago antes da transferência dos bens. Ou seja, seus herdeiros não podem nem acessar os recursos que você deixou para usar parte deles para pagar o imposto. Eles precisam ter dinheiro próprio ou vender algo. É uma armadilha burocrática que pode travar o inventário por anos. E enquanto o inventário está travado, os bens ficam parados sem gerar renda, muitas vezes se deteriorando. Imóveis sem manutenção, empresas sem decisões estratégicas, investimentos sem rebalanceamento. O Estado não se importa com isso. Ele quer o dinheiro dele e pronto. Agora, vamos falar de algo que muita gente não gosta de ouvir. O Estado brasileiro é ineficiente. Ele arrecada muito e entrega pouco. A carga tributária no Brasil é de cerca de 33% do PIB, comparável à de países desenvolvidos. Mas a qualidade dos serviços públicos é terceiro-mundista. Saúde pública sucateada, educação de baixa qualidade, infraestrutura precária e segurança inexistente.
Para onde vai todo esse dinheiro? Em grande parte, para pagar uma máquina pública inchada, privilégios de servidores, juros de uma dívida mal administrada e, claro, corrupção. Quando você paga o ITCMD, não está contribuindo para construir um país melhor. Está alimentando um sistema que desperdiça recursos de forma sistemática. Mas aqui está a questão: reclamar não resolve nada. Você pode ficar indignado, pode escrever nas redes sociais, pode votar em quem promete mudar o sistema. Tudo isso é válido, mas no final do dia você precisa lidar com a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. E a realidade é que o imposto existe, vai continuar existindo e provavelmente vai aumentar no futuro. Então a pergunta não é se você concorda ou não, a pergunta é o que você vai fazer a respeito. Vai se planejar ou vai deixar seus herdeiros lidarem com a bagunça? Tem uma frase que eu gosto muito: evite as bobagens. É um truque subestimado para viver bem. Parece simples, quase óbvio, mas pensa bem. A maioria dos problemas financeiros que as pessoas enfrentam não vem de falta de oportunidades ou de azar, vem de decisões estúpidas. Comprar o que não pode pagar, investir no que não entende, não se planejar para óbvio. No caso do planejamento sucessório, a bobagem é achar que você tem tempo, que pode deixar para depois, que isso é problema dos outros. Não é problema seu, e quanto mais você adiar, pior vai ficar. Outra ferramenta importante é o testamento. Muita gente acha que testamento é coisa de filme, mas não é. É um documento legal que permite que você defina exatamente como seus bens vão ser distribuídos. No Brasil, você não pode deserdar herdeiros necessários, que são filhos, cônjuges e pais, mas pode dispor livremente de 50% do seu patrimônio. Isso significa que você pode deixar essa parte para quem quiser, uma instituição de caridade, um amigo, um projeto específico. E mesmo em relação aos outros 50% que tem que ir para os herdeiros necessários, você pode definir condições, prazos, formas de administração. Um testamento bem feito evita brigas, deixa suas intenções claras, acelera o inventário. Mas a maioria das pessoas morre sem testamento, deixando tudo nas mãos da lei e da boa vontade dos herdeiros. Vou te contar mais uma história. Conheci um advogado, vamos chamá-lo de Marcelo, que passou a vida inteira lidando com inventários e brigas de família. Ele via diariamente o estrago que a falta de planejamento causava, irmãos que se odiavam por causa de uma casa, filhos que descobriam dívidas escondidas dos pais, cônjuges que ficavam sem nada porque o falecido nunca tinha regularizado a união. E mesmo assim, quando ele morreu, aos 70 anos, não tinha feito o próprio planejamento sucessório. Deixou tudo bagunçado. A família dele passou por exatamente os mesmos problemas que ele tinha visto centenas de vezes na vida profissional. Por quê? Porque saber não é o mesmo que fazer. Conhecimento sem ação é inútil. Isso me leva a um ponto crucial. Para conseguir o que você quer, você precisa merecer. Não adianta querer deixar um legado sólido para sua família se você não está disposto a fazer o trabalho necessário para estruturar isso. Não adianta querer que seus filhos sejam financeiramente responsáveis se você mesmo não é. Não adianta querer que seu patrimônio seja preservado se você não investe tempo e recursos em planejamento. O universo não te deve nada. Você recebe o que constrói, e se você constrói mal, recebe mal. Agora, vamos falar de um aspecto que muita gente ignora, que é a questão dos bens no exterior. Se você tem investimentos fora do Brasil, imóveis, contas bancárias, participações societárias em outros países, a coisa fica exponencialmente mais complexa. Cada país tem suas próprias regras de transmissão e tributação. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o Stat Tax, que pode chegar a 40% sobre o valor dos bens acima de um certo limite. Se você é brasileiro e tem bens lá, pode acabar pagando imposto duas vezes, uma vez no Brasil e outra nos Estados Unidos. Existem tratados para evitar bitributação, mas são complexos e exigem planejamento específico. A maioria das pessoas que tem patrimônio internacional não faz a menor ideia de como isso vai ser tratado quando morrerem. É uma bomba relógio esperando para explodir. E aqui entra outro ponto importante. Diversificação geográfica de patrimônio é inteligente. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, não depender exclusivamente da economia, da moeda de um único país, especialmente um país instável como o Brasil, mas diversificação sem estrutura é burrice. Você precisa entender as implicações legais e tributárias de ter patrimônio em múltiplas jurisdições. Precisa ter assessoria qualificada, advogados que entendam de direito internacional, contadores que saibam lidar com as complexidades fiscais. Isso custa dinheiro, mas é infinitamente mais barato do que deixar tudo para ser resolvido depois que você morrer. Tem uma coisa que o Warren Buffett fala que eu acho genial. Ele diz que você deve dar aos seus filhos o suficiente para que eles possam fazer qualquer coisa, mas não tanto que eles possam fazer nada. É uma linha fina. Se você deixa muito dinheiro de forma irresponsável, pode destruir a motivação, a ambição,
o caráter dos seus filhos. Eles viram rentistas preguiçosos que vivem de herança e não contribuem nada para o mundo. Por outro lado, se você não deixa nada ou deixa tudo bagunçado, pode criar ressentimento, dificuldades desnecessárias, perda de oportunidades. O ideal é deixar recursos suficientes para dar segurança e possibilidades mais estruturadas de forma que incentivem responsabilidade, trabalho, contribuição. E isso não acontece por acaso. Exige planejamento, conversas, educação financeira desde cedo. Aliás, a educação financeira dos herdeiros é talvez a parte mais negligenciada do planejamento sucessório. As pessoas se preocupam em acumular patrimônio, estruturar holdings, em fazer testamentos, mas esquecem de preparar os herdeiros para receber e administrar tudo isso. Um herdeiro despreparado pode destruir em 5 anos o que levou 50 anos para construir. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Jovens que recebem milhões e não sabem nem abrir uma planilha, que acham que o dinheiro é infinito, que tomam decisões baseadas em emoção e impulso, que caem em golpes óbvios, que não têm noção nenhuma de como o mundo funciona. Então, se você tem filhos, netos, sobrinhos, quem quer que sejam os seus herdeiros, invista na educação financeira deles. Não estou falando de dar sermão, estou falando de envolvê-los nas decisões, de explicar como você pensa sobre dinheiro, de mostrar na prática como funciona investimento, risco, retorno, disciplina. Deixe que eles cometam erros pequenos enquanto você ainda está vivo para orientar, para que não cometam erros gigantescos depois que vocês for. Isso é parte do legado, talvez a parte mais importante. Não é só deixar dinheiro, é deixar sabedoria, deixar ferramentas mentais, é deixar a capacidade de tomar boas decisões. Agora, eu sei que tem gente assistindo isso que está pensando, Paulo, eu não tenho patrimônio suficiente para me preocupar com isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem uma casa própria, um carro, alguma poupança, já tem patrimônio suficiente para se preocupar, não precisa ser milionário. O ITCMD incide sobre qualquer valor. Claro, o impacto é maior quando o patrimônio é grande, mas o princípio é o mesmo. E mais importante, se você está construindo patrimônio agora, se está investindo, se está crescendo profissionalmente, daqui a 10, 20, 30 anos você vai ter patrimônio relevante. E se você não começar a pensar nisso agora, vai chegar lá e estar completamente despreparado. Planejamento sucessório não é algo que você faz uma vez e pronto. É um processo contínuo. Conforme sua vida muda, conforme seu patrimônio cresce, conforme sua família evolui, você precisa revisar e ajustar. Teve mais um filho? Precisa atualizar o planejamento. Comprou um imóvel em outro estado? Precisa atualizar. Abriu uma empresa? Precisa atualizar. Casou, divorciou, teve netos? Precisa atualizar. Como um investimento, você não pode simplesmente comprar uma ação e esquecer por 20 anos. Precisa acompanhar, rebalancear, ajustar conforme as circunstâncias mudam. E aqui vai uma coisa que quase ninguém fala. Planejamento sucessório também envolve planejar sua própria velhice. Não adianta estruturar tudo para transmitir patrimônio depois que você morrer, se você não garantir que vai ter recursos suficientes para viver com dignidade enquanto estiver vivo. Já vi gente que doou bens para os filhos cedo demais para economizar imposto e depois ficou dependente financeiramente desses mesmos filhos. Perdeu autonomia, perdeu dignidade, virou um peso. Isso é trágico. Você precisa garantir primeiro sua própria segurança financeira, sua própria independência. E só depois pensar em transferir patrimônio. Tem um conceito que eu gosto muito, que é o de margem de segurança. Vem do Benjamin Graham, o mentor do Buffett. A ideia é que você nunca deve operar no limite. Sempre deixe uma gordura, um colchão para imprevistos. No contexto do planejamento sucessório, isso significa não transferir todo o seu patrimônio enquanto você ainda está vivo. Não se desfazer de ativos líquidos pensando só na economia de imposto. Você precisa manter controle, manter recursos suficientes para lidar com emergências, doenças, oportunidades, mudanças de plano. A vida é imprevisível. Quem planeja sem margem de segurança está pedindo para se dar mal. Agora, vamos falar de um tema delicado, que é a questão da segunda família, dos filhos fora do casamento, das situações complexas que muita gente enfrenta, mas ninguém gosta de falar aberto. A lei brasileira trata todos os filhos de forma igual. Não importa se são do casamento, de relacionamentos anteriores, de relações extraconjugais, todos têm direito à herança. Isso pode criar situações extremamente complicadas. Já vi famílias que descobriram a existência de meio-irmão só no inventário, quando alguém apareceu, veio vindicando sua parte. Já vi cônjuges que achavam que iam herdar tudo, descobrirem que tinham que dividir com filhos que o falecido teve em outro relacionamento. Isso gera conflito, ressentimento, brigas judiciais que se arrastam por anos. A solução, mais uma vez, é planejamento e transparência. Se você tem uma situação familiar complexa, precisa lidar com isso em vida, de forma clara e honesta, precisa ter conversas difíceis, precisa estruturar as coisas de forma que todos saibam o que esperar, precisa evitar surpresas depois que você morrer. Isso não é fácil, é desconfortável, mas é necessário, porque a alternativa é deixar um campo minado para as pessoas que você ama.
E já que estamos falando de situações complexas, vamos falar de empresas familiares. No Brasil, a maioria das empresas é familiar. E a maioria das empresas familiares não sobrevive à segunda geração. Sabe por quê? Porque não há planejamento sucessório adequado. O fundador constrói tudo. É o centro de todas as decisões. E quando ele morre, ninguém sabe como continuar. Ou pior, todo mundo acha que sabe, mas cada um quer fazer de um jeito diferente e a empresa vira um campo de batalha entre herdeiros. Em poucos anos, aquela empresa que era sólida, lucrativa, com décadas de história, está falida ou foi vendida por uma fração do valor real. Se você tem uma empresa, precisa pensar na sucessão desde cedo, quem vai assumir? Essa pessoa está preparada, tem as habilidades necessárias, tem respeito dos funcionários, dos clientes, dos fornecedores. Se a resposta for não, você precisa começar a preparar agora. Pode ser um filho, pode ser um executivo de fora, pode ser uma combinação. Mas não pode ser uma surpresa, não pode ser algo decidido em cima da hora, não pode ser deixado por acaso. Empresas exigem liderança, visão, decisões rápidas. Se há vácuo de poder, se há incerteza, a empresa morre. E tem outro aspecto das empresas familiares que é crucial, separar propriedade de gestão. Nem todo herdeiro tem que trabalhar na empresa. Aliás, muitas vezes é melhor que não trabalhe. Se alguém não tem aptidão, não tem interesse, não tem competência, forçar essa pessoa a trabalhar na empresa só porque é da família, é receita para desastre, melhor que essa pessoa seja acionista e receba dividendo, mas deixa a gestão para quem realmente sabe fazer. Isso exige maturidade, exige aceitar que nem todos os filhos são iguais em termos de habilidades e interesses. Mas é a realidade, e ignorar a realidade nunca deu certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar no que acontece com suas senhas, suas contas digitais, seus investimentos online quando você morrer? Hoje em dia, muita gente tem patrimônio significativo, em formato digital. Criptomoedas, investimentos em corretoras online, contas em bancos digitais, até mesmo milhas de programas de fidelidade que têm valor. Se você não deixar instruções claras, se ninguém souber sua senha, se não houver acesso a esses recursos, eles simplesmente desaparecem. Já vi casos de famílias que sabiam que o falecido tinha bitcoins, mas não conseguiam acessar porque não tinham a chave privada. Milhões de reais perdidos para sempre. Isso é um aspecto novo do planejamento sucessório, que muita gente ainda não se deu conta. Você precisa ter um inventário digital, uma lista de todas as suas contas, plataformas, investimentos online, com instruções de como acessar. Obviamente, isso precisa ser guardado de forma segura, porque se cair em mãos erradas enquanto você está vivo, pode ser roubado. Mas precisa estar acessível para os seus herdeiros quando você morrer. Pode ser um documento físico guardado em um cofre, pode ser com um advogado de confiança, pode ser em um serviço especializado de gestão de senhas. O importante é que exista, agora vamos voltar à questão do imposto em si. Existe um debate no Brasil sobre aumentar o ITCMD, sobre criar alíquotas progressivas mais agressivas, sobre fechar brechas que permitem planejamento tributário. Tem gente que defende que herança deveria ser taxada pesadamente, argumentando que ninguém merece receber riqueza sem trabalhar, que isso perpetua a desigualdade, que o Estado precisa de recursos. Do outro lado, tem gente que argumenta que é injusto taxar patrimônio que já foi taxado ao longo da vida, que isso desestimula a poupança e investimento, que é um confisco disfarçado. Eu não vou entrar no mérito ideológico dessa discussão. Cada um tem sua opinião e você tem direito à sua. O que eu vou te dizer é o seguinte, independentemente do que você acha que deveria ser, você precisa lidar com o que é. E se as regras mudarem, você precisa se adaptar. Esse é o jogo. Reclamar da chuva não te deixa menos molhado. Você precisa pegar o guarda-chuva ou mudar de lugar ou aceitar que vai se molhar. Mas ficar parado reclamando é a pior opção. E tem uma coisa que eu quero deixar muito clara. Planejamento tributário não é imoralidade. Usar as ferramentas legais disponíveis para reduzir sua carga de impostos é perfeitamente legítimo. O próprio sistema tributário é cheio de incentivos e possibilidades que existem exatamente para serem usados. Quando você faz uma previdência privada e deduz do imposto de renda, está fazendo planejamento tributário. Quando você investe em incentivos fiscais, está fazendo planejamento tributário. Quando você estrutura uma holding familiar, está fazendo planejamento tributário. Não há nada de errado nisso, desde que seja feito dentro da lei. O que não é legítimo é a sonegação, é fraude, é esconder patrimônio, é usar estruturas ilegais. Isso, além de errado moralmente, é burrice prática. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser pego, vai pagar multas pesadas, pode até ir preso, e vai destruir sua reputação, sua tranquilidade, seu legado. Não vale a pena. Sempre há formas legais de otimizar impostos. Use essas formas. Não precisa ser criativo demais, não precisa arriscar. Seja inteligente dentro das regras. Tem uma frase do Charlie Gardner que eu adoro: inverta, sempre inverta. A ideia é que muitos problemas ficam mais claros quando você olha pelo avesso. Então, em vez de perguntar como construir um legado sólido, pergunte como destruir um legado.
A resposta é fácil. Não se planeje. Não converse com sua família. Deixe tudo bagunçado. Tome decisões impulsivas. Não eduque seus herdeiros. Ignore os impostos. Agora, inverta de novo. Faça o oposto de tudo isso e você vai estar no caminho certo. Essa técnica de inversão é poderosa porque nosso cérebro é melhor em identificar erros do que em identificar acertos. É mais fácil ver o que não fazer do que ver o que fazer. Então use isso a seu favor. Olhe para as famílias que destruíram o patrimônio, para as empresas que faliram na sucessão, para os herdeiros que brigaram na justiça por décadas. Veja o que eles fizeram de errado e faça diferente. Agora, deixa eu te falar de um aspecto psicológico importante. Muita gente tem dificuldade em planejar a sucessão porque inconscientemente sente que está abrindo mão de poder, de controle, de relevância. Enquanto você é o único que sabe de tudo, o único que toma as decisões, o único que controla o patrimônio, você é indispensável. No momento em que você começa a transferir conhecimento, a delegar, a preparar sucessores, você se torna indispensável. E isso assusta. É uma questão de ego, de identidade, de medo da morte. Mas aqui está a verdade. Você já é dispensável, todos nós somos. A vida continua depois que você se vai. A questão é se ela continua bem ou mal, se seu legado é preservado ou destruído, se as pessoas que você ama ficam em boa situação ou em dificuldade. Segurar tudo nas suas mãos até o último momento, por medo de perder relevância, é egoísmo disfarçado de cuidado. É colocar seu ego acima do bem-estar da sua família. E isso não é sabedoria, é fraqueza. Vou te contar uma última história. Conheci um investidor, vamos chamá-lo de Fernando, que tinha construído um patrimônio considerável ao longo de 40 anos. Ele era daqueles caras que sabia tudo sobre seus investimentos, acompanhava cada ação, cada imóvel, cada aplicação, mas nunca compartilhou nada disso com a esposa ou com os filhos. Achava que eles não precisavam saber, que isso era a responsabilidade dele. Quando ele teve um AVC aos 68 anos, ficou incapacitado. Não conseguia falar, não conseguia escrever, não conseguia comunicar onde estava o dinheiro, como acessar as contas, o que fazer com os investimentos. A família passou meses tentando juntar as peças, descobrindo contas esquecidas, perdendo oportunidades porque não sabiam o que fazer. Foi um pesadelo. E tudo isso poderia ter sido evitado se ele tivesse compartilhado as informações antes. Essa história ilustra um ponto crucial. O planejamento sucessório não é só para quando você morrer. É também para quando você ficar incapacitado. Acidente, doença, demência, qualquer coisa pode te tirar do jogo antes da morte. E se ninguém souber o que fazer, o estrago pode ser enorme. Você precisa ter procurações, precisa ter instruções claras, precisa ter alguém de confiança que saiba onde está tudo e como acessar. Isso não é paranoia, é prudência básica. Agora, eu quero que você reflita sobre algo. Quanto tempo você gasta pensando em como ganhar dinheiro versus quanto tempo gasta pensando em como proteger o dinheiro que já ganhou? Para a maioria das pessoas, a proporção é algo como 90 e 10. 90% do tempo pensando em ganhar mais, 10% pensando em proteger. Mas a realidade é que, a partir de certo ponto, proteger o que você tem é mais importante do que ganhar mais. Porque é muito mais fácil perder dinheiro do que ganhar. Uma decisão ruim, um processo judicial, um divórcio mal conduzido, um inventário bagunçado e décadas de acumulação podem evaporar. Então, conforme você vai envelhecendo, conforme seu patrimônio vai crescendo, você precisa mudar seu foco. Menos agressividade, mais proteção, menos busca de retorno máximo, mais preservação de capital. Menos risco, mais estrutura. Isso não significa ficar conservador demais, não significa parar de investir. Significa ser mais estratégico, mais cuidadoso, mais atento aos riscos de cauda, às coisas que podem dar muito errado. E aqui entra um ponto que eu considero fundamental. Quem não domina a própria mente acaba trabalhando para quem domina. Se você não controla seus impulsos, suas emoções, suas decisões, alguém vai controlar por você. Pode ser o Estado, tirando metade do seu patrimônio em impostos porque você não se planejou. Pode ser um advogado esperto, lucrando com brigas de inventário que poderiam ter sido evitadas. Pode ser um herdeiro irresponsável, destruindo em anos o que você construiu em décadas. Pode ser um golpista, se aproveitando da sua falta de conhecimento. O mundo está cheio de gente querendo tirar vantagem de quem não está atento. Então, a primeira linha de defesa é você mesmo. É sua disciplina, seu conhecimento, sua capacidade de tomar decisões racionais, mesmo quando é desconfortável. É sua disposição de encarar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. É sua humildade de reconhecer o que você não sabe e buscar ajuda qualificada. Porque, vamos ser honestos, planejamento sucessório é complexo. Envolve direito, impostos, finanças, psicologia familiar. Ninguém domina tudo isso sozinho. Você precisa de um time. Advogado especializado,
contador competente, talvez um consultor financeiro, dependendo da complexidade da sua situação. Mas aqui vai um alerta. Nem todo profissional é qualificado. Tem muito advogado que sabe fazer inventário, mas não entende nada de planejamento tributário. Tem muito contador que sabe calcular imposto, mas não entende nada de estruturas societárias. Tem muito consultor financeiro que sabe vender produto, mas não entende nada de proteção patrimonial. Você precisa ser criterioso na escolha, pedir referências, verificar experiência, entender exatamente o que cada um faz e como podem te ajudar. E, principalmente, você precisa entender o básico por conta própria para poder avaliar se o que estão te propondo faz sentido. Porque, no final das contas, sua vida, seu patrimônio, sua família, você pode delegar a execução, mas não pode delegar a responsabilidade. Se der errado, é você quem vai pagar o preço, ou seus herdeiros. Então, mesmo que você contrate os melhores profissionais do mundo, você precisa estar envolvido, precisa entender as decisões, precisa fazer as perguntas certas. Não pode simplesmente assinar onde mandarem assinar e torcer para dar certo. Agora, eu sei que esse assunto é denso, é pesado, é cheio de detalhes técnicos, mas é importante. É um daqueles assuntos que ninguém quer pensar, mas que todo mundo deveria. Porque o custo de vigorar é alto demais. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Você já está à frente da maioria das pessoas. Agora, o próximo passo é agir. Não adianta só absorver informação. Você precisa pegar o telefone, marcar uma reunião com um advogado especializado, começar a organizar seus documentos, ter aquela conversa difícil com sua família. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas não pode ser nunca. E se você está pensando que é novo demais para se preocupar com isso, deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém é novo demais. Acidentes acontecem. Doenças acontecem. A vida é imprevisível. E mesmo que você viva até os 90, quanto antes você começar a se organizar, melhor. Porque planejamento sucessório bem feito leva tempo. Não é algo que você resolve em uma tarde. É um processo que envolve múltiplas etapas, ajustes, revisões. Quanto antes começar, mais tranquilo vai ser. Além disso, tem um benefício psicológico enorme em ter tudo organizado. Você dorme melhor sabendo que se algo acontecer com você amanhã, sua família vai estar protegida. Que não vai ter briga, não vai ter surpresa, não vai ter desespero. Que você fez sua parte, cumpriu sua responsabilidade. Essa paz de espírito não tem preço. Vale muito mais do que o custo de contratar os profissionais, de estruturar a holding, de fazer o testamento. É um investimento em tranquilidade, em segurança, em legado. E falando em legado, vamos pensar no que isso realmente significa. Legado não é só dinheiro, é valores, é exemplo, é a forma como você viveu, as decisões que tomou, o impacto que teve nas pessoas ao seu redor. Você pode deixar milhões de reais, mas se seus filhos te lembram como alguém ausente, frio, obcecado por dinheiro, que legado é esse? Por outro lado, você pode deixar menos dinheiro, mas se seus filhos te lembram como alguém íntegro, trabalhador, generoso, que ensinou pelo exemplo, esse é um legado que vale muito mais. Então, enquanto você se preocupa com o planejamento financeiro e tributário, não esqueça do planejamento humano, passe tempo com sua família, tenha conversas reais, compartilhe suas histórias, seus erros, suas lições, seja presente. Porque no final, o que as pessoas vão lembrar não é quanto dinheiro você tinha, mas que tipo de pessoa você era. E se você conseguir combinar as duas coisas, patrimônio financeiro bem estruturado e patrimônio humano sólido, aí sim você vai deixar um legado completo. Tem uma coisa que o Buffett fala que eu acho muito verdadeira. Leva uma vida inteira para construir uma reputação e 5 minutos para destruí-la. O mesmo vale para patrimônio. Você pode passar 50 anos construindo e uma decisão ruim ou a falta de uma decisão boa pode destruir tudo em pouco tempo. Então seja cuidadoso e pense no longo prazo. Não tome atalhos que podem te custar caro depois. E já que estamos falando de Buffett, vale lembrar que ele mesmo já anunciou que vai doar a maior parte da sua fortuna para a caridade. Vai deixar alguma coisa para os filhos, suficiente para que tenham segurança e possam fazer o que quiserem, mas não o suficiente para que fiquem acomodados. Ele entende que dinheiro demais pode ser uma maldição, não uma bênção. Pode tirar a motivação, pode criar dependência, pode atrair as pessoas erradas. Então, ele está sendo muito deliberado sobre quanto deixar e como deixar. Você não precisa ser bilionário para aplicar o mesmo princípio. Pense no que é realmente melhor para seus herdeiros. Às vezes, menos é mais. Às vezes, deixar tudo estruturado em uma holding, com regras claras de distribuição ao longo do tempo, é melhor do que deixar tudo de uma vez. Às vezes, deixar parte para caridade, para uma causa que você acredita, é melhor do que deixar tudo para herdeiros que não vão saber o que fazer com tanto dinheiro. Não existe resposta certa universal. Existe a resposta certa para você,
para sua família, para seus valores. Agora, vamos falar de um aspecto prático que muita gente esquece. Seguro de vida parece básico, mas é surpreendente quantas pessoas não têm, ou têm cobertura insuficiente. Seguro de vida não evita o ITCMD, mas pode fornecer liquidez imediata para pagar o imposto sem precisar vender ativos. Pode garantir que sua família tenha recursos para se manter enquanto o inventário se arrasta. Pode cobrir dívidas, despesas finais, custos inesperados. Uma ferramenta simples, relativamente barata e que pode fazer uma diferença enorme. Mas assim como tudo, precisa ser feito direito. Você precisa ter cobertura adequada, precisa revisar periodicamente conforme sua situação muda, precisa garantir que os beneficiários estão corretos e precisa entender que seguro de vida não é investimento, é proteção. Não espere retorno financeiro, espere tranquilidade. É para isso que serve. Outra ferramenta que vale mencionar é a previdência privada, especificamente o VGBL e o PGBL. Esses produtos têm um tratamento tributário diferenciado na sucessão. Em alguns casos, os recursos podem ser transmitidos aos beneficiários sem passar pelo inventário, o que acelera o processo e pode reduzir custos. Além disso, dependendo da estrutura, pode haver vantagens tributárias, mas, de novo, precisa ser bem estruturado, com assessoria qualificada, entendendo todas as explicações. Não estou aqui para vender produto nenhum. Estou te dando informação para que você possa tomar decisões melhores. Cada situação é única. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Mas o princípio é sempre o mesmo. Entenda suas opções. Entenda as implicações. Tome decisões deliberadas baseadas em informação, não em impulso ou em ignorância. E por falar em decisões deliberadas, vamos falar de algo que muita gente faz errado, que é misturar patrimônio pessoal e empresarial. Você é empresário, precisa ter separação clara entre o que é seu e o que é da empresa. Isso não é só boa prática de gestão, é proteção patrimonial. Se a empresa tiver problemas, se houver processos, dívidas, falência, seu patrimônio pessoal precisa estar protegido. E vice-versa. Se você tiver problemas pessoais, a empresa precisa estar protegida. Muita gente acha que isso é frescura, que é burocracia desnecessária. Mas não é. É a diferença entre perder tudo e perder só uma parte. É a diferença entre sua família ficar na rua ou ter segurança. Já vi empresários competentes que construíram negócios sólidos, perderem tudo porque não tinham separação patrimonial, um processo trabalhista, uma dívida tributária, um acidente com um produto e de repente a casa, o carro, a poupança. Isso não precisa acontecer. Com estrutura adequada, dá para proteger. E aqui entra de novo a holding familiar. Além de facilitar a sucessão e otimizar impostos, ela serve como blindagem patrimonial. Os bens estão na pessoa jurídica, não na pessoa física. Isso cria uma camada de proteção. Obviamente, não é blindagem absoluta, não é mágica. Se você cometer fraude, se houver má-fé, a justiça pode desconsiderar a pessoa jurídica. Mas para situações normais, é uma proteção valiosa. Então, se você ainda não tem essa estrutura, considere seriamente, converse com um advogado especializado em direito empresarial e sucessório. Entenda os custos, os benefícios, as implicações. E se fizer sentido para a sua situação, implemente. Não deixe para depois. Porque quando o problema aparecer, vai ser tarde demais. Agora, eu quero abordar um tema que gera muita confusão, que é a questão da doação em vida. Muita gente acha que doar bens para os filhos enquanto está vivo é uma forma de evitar o ITCMD. Não é bem assim. A doação também é tributada pelo ITCMD, com a mesma alíquota da herança. A diferença é que você pode fazer de forma parcelada ao longo dos anos e, dependendo do estado, pode haver isenções para valores menores. Além disso, você mantém o controle porque pode fazer a doação com reserva de usufruto, ou seja, você doa a propriedade, mas continua usando bem, recebendo os rendimentos, tomando as decisões. Essa estratégia pode fazer sentido em algumas situações, mas precisa ser muito bem planejada, porque uma vez doado não tem volta. Se você doar um imóvel para um filho e depois se arrepender, ou precisar do dinheiro ou o filho se tornar irresponsável, não dá para desfazer. O bem é dele. Então, só faça doação em vida se tiver certeza absoluta, se tiver bem assessorado, se tiver considerado todos os cenários possíveis. E tem outro detalhe importante. Doação em vida precisa ser feita de forma igualitária entre os herdeiros necessários, ou pelo menos precisa ser considerado no cálculo final da herança. Se você doar mais para um filho do que para outro, isso vai ter que ser compensado depois na partilha da herança. Isso pode gerar conflito, ressentimento, brigas. Então, se for fazer doação, seja transparente, seja justo, explique suas razões. Não deixe espaço para interpretação errada ou sentimento de injustiça. Aliás, comunicação é talvez a ferramenta mais subestimada do planejamento sucessório.
A maioria dos conflitos de herança não vem de questões técnicas ou legais, vem de falta de comunicação, expectativas não alinhadas, promessas não cumpridas, segredos revelados tarde demais. Se você conversar abertamente com sua família, se explicar suas decisões, se ouvir as preocupações deles, se chegar a acordos enquanto está vivo, 90% dos problemas desaparecem. Mas conversar sobre morte, sobre dinheiro, sobre divisão de bens é desconfortável. As pessoas evitam, acham que é de mau agouro, que traz azar, que vai criar problema onde não existe. Mas a realidade é o contrário. Não conversar é que cria problema, porque cada um vai ficar com suas posições, suas expectativas, suas fantasias. E quando você morrer, essas fantasias vão chocar com a realidade, e aí começa a briga. Então tenha coragem, chame sua família, senta todo mundo junto e fala abertamente. Esse é meu patrimônio, essa é minha vontade, essas são minhas razões. O que vocês acham? Tem alguma preocupação, alguma dúvida? Vamos alinhar isso agora, enquanto eu estou aqui para explicar, para ouvir, para ajustar se necessário. Vai ser desconfortável, vai valer a pena? Absolutamente. E se você tem irmãos, se vocês vão herdar junto seus pais, tenha essa conversa entre vocês também. Qual é a expectativa de cada um? O que cada um quer fazer com a herança? Alguém quer ficar com a casa da família? Alguém prefere vender e dividir o dinheiro? Alguém quer tocar o negócio da família? Alguém quer sair? Quanto mais claro isso estiver antes, menos conflito vai haver depois. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você morresse amanhã, sua família saberia exatamente o que fazer. Saberia onde estão seus documentos, suas senhas, seus investimentos, saberia quem procurar, que advogado contratar, como começar inventário, saberia sua vontade em relação ao funeral, doação de órgãos, questões pessoais. Se a resposta for não, você tem trabalho a fazer. Faça um documento, pode ser simples, em linguagem clara, listando tudo isso. Onde estão os documentos importantes? Quais são suas contas bancárias, investimentos, seguros? Quem são os seus assessores? Advogado, contador, consultor financeiro. Qual é a sua vontade em relação a questões médicas, caso fique incapacitado? Qual é a sua vontade em relação ao funeral? Quem você quer que tome decisões por você se não puder decidir? Guarde esse documento em lugar seguro e avise sua família onde está. Isso parece mórbido, mas não é. É prático, é um ato de amor e responsabilidade. Você está facilitando a vida das pessoas que você ama em um momento que já vai ser difícil. Está evitando que elas tenham que adivinhar, que tenham que procurar, que tenham que tomar decisões sem informação. É um presente que você pode dar agora, que vai valer ouro depois. E já que estamos falando de presentes, vamos falar de algo que pouca gente faz, mas que pode ter valor imenso. Escreva cartas para os seus filhos, seus netos, as pessoas importantes da sua vida. Não precisa ser nada elaborado. Pode ser só algumas páginas contando sua história, seus valores, suas lições de vida, o que você aprendeu, o que você gostaria que eles soubessem. Deixe essas cartas com instruções para serem entregues depois que você morrer, ou em momentos específicos da vida deles. Isso não tem valor financeiro nenhum, mas tem valor emocional incalculável. É uma forma de você continuar presente, de passar sabedoria, de deixar algo que nenhum imposto pode tirar, e é algo que você pode fazer agora, com calma, com cuidado, colocando no papel o que realmente importa. Não deixe para depois. Não assuma que você vai ter tempo. Faça agora. Então vamos recapitular. Planejamento sucessório não é opcional. É obrigatório para qualquer pessoa que tenha patrimônio e se importe com o que vai acontecer depois que ela morrer. Envolve aspectos legais, tributários, financeiros e humanos. Exige planejamento antecipado, assessoria qualificada, comunicação aberta com a família. Não é algo que você faz uma vez e esquece. É um processo contínuo que precisa ser revisado conforme sua vida muda. As ferramentas principais são holding, familiar, testamento, doação em vida, seguro de vida, previdência privada, separação patrimonial. Cada uma tem suas vantagens e limitações. Você precisa entender todas e escolher as que fazem sentido para a sua situação. E, acima de tudo, você precisa agir. Informação sem ação é inútil. O Estado vai cobrar um imposto sobre herança. Isso é fato. Você não pode mudar isso, mas pode minimizar o impacto com planejamento inteligente. Pode garantir que seus herdeiros recebam o máximo possível do que você construiu. Pode evitar brigas, conflitos, destruição de patrimônio. Pode deixar um legado sólido não só de dinheiro, mas de valores, sabedoria, exemplo. E no final das contas é disso que se trata. Não é sobre burlar o sistema, não é sobre ser mais esperto que o governo, não é sobre acumular pelo acumular, é sobre cuidar das pessoas que você ama, é sobre honrar o trabalho de uma vida, é sobre deixar o mundo um pouco melhor do que você encontrou. É sobre responsabilidade, sobre maturidade, sobre pensar além de si mesmo,
Então, se você chegou até aqui e se absorveu tudo isso, agora é hora de agir. Não amanhã, não semana que vem agora. Pega o telefone, marca aquela reunião, começa a se organizar. Sua família vai agradecer. Seu patrimônio vai ser preservado. Sua consciência vai ficar tranquila. E você vai dormir melhor sabendo que fez o certo. E se você achou esse conteúdo útil, se aprendeu algo, se mudou sua perspectiva, deixa um comentário contando sua experiência. Você já passou por alguma situação de inventário complicado? Já viu patrimônio ser destruído por falta de planejamento? Ou já fez seu planejamento e pode compartilhar como foi o processo? Sua experiência pode ajudar outras pessoas. E se inscreve no canal, porque vamos continuar falando de temas como esse, de dinheiro, investimento, sabedoria prática, as coisas que realmente importam, mas que ninguém ensina na escola. Porque no final a vida é curta demais para cometer erros evitáveis. É curta demais para deixar as coisas ao acaso. É curta demais para não cuidar do que realmente importa. Então seja inteligente, seja responsável, seja deliberado. Evite as bobagens. É um truque subestimado para viver bem e para deixar um legado do qual você possa se orgulhar.